eu comecei pensando essa palestra aqui, um pouco na palestra que eu fiz no fórum passado, e no finalzinho do ano passado saiu essa declaração, esse relatório da Unesco, que diz que a gente ainda tem muito a percorrer, basicamente. Esse é o resumo, né, da história. Deixa eu ver se agora eu ando para frente. Não, andei para trás. Agora andei para frente. E aí eu roubei 3 slidezinhos da palestra que eu fiz no fórum anterior, só porque o Franklin falou que foi a palestra favorita, não apenas do fórum anterior, mas da vida dele. E, opa, já voltei demais. Volta. Isso, pronto, tá vendo? Vamos lá. Isso só para ilustrar um ponto que eu vou falar um pouco, é o seguinte: a gente está falando do design como processo, tá? E todos aqui que são designers entendem disso, mas todos aqui que conhecem design sabem disso, mas o que cabe um pouco aqui no que eu vou falar é que o design ele é um elemento da cultura de uma região, de uma cidade e de um país. E aí o melhor exemplo que a gente tem disso aqui que eu achei, né, foram a abertura das Olimpíadas de 2012 em Londres, na qual eles fizeram uma baita apresentação da cultura inglesa e eles utilizaram Beatles, Harry Potter, Mary Poppins, James Bond, a própria rainha Isabel. Eu estou decoloniando, tá? E isso é design, né? Os Beatles são a capa dos discos, o Harry Potter é a capa do livro, e James Bond, motion graphics. E quando a gente pensa na Inglaterra ou em Londres, a gente pensa em design, a gente pensa em design gráfico, em design de produto, em design de mobiliário urbano, filatélico, arquitetônico, de embalagem, enfim. Então, quando a gente vai pensar no design como cultura, obrigado André e André que foram embora, tá? É disso que a gente tá falando. E quando a gente pensa em Londres, a gente muito provavelmente pensa em alguns desses elementos. Mas, já que estamos falando exatamente de cidades, aqui a gente tem uma marca que o Milton Glaser apresentou há exatos 50 anos, de 1976, e que não se vale de prédios, não se vale de objetos, não se vale para traduzir uma cidade. Até porque um prédio vem um avião e derruba, e aí ele ganha outro simbolismo, uma estátua da liberdade, dependendo do maluco que está no poder, vira ironia, né? E aqui não é um lettering dizendo Nova York, né? Eu amo Nova York. Tem um valor de amor. É o valor de amor que o nova-iorquino sente por estar em Nova York e que o turista, ao ter uma boa experiência, ele incorpora esse valor. Eu amo Nova York. Por isso que ele compra o adesivo, a camisa, né? E é um case de place branding sensacional. Assim como o do Porto. Não há relação, né? Not related. Que foi de 2014, que foi uma identidade visual que foi desenvolvida se valendo de pictogramas de pontos turísticos, geográficos, de elementos da cidade, né? Do Rio Douro, dos mosteiros, da Casa da Música, enfim, né? E que aqui em Brasília, em 2014, inspirou a gente, o Santiago Mourão, eu, que chamamos o pessoal do Grande Circular para, no projeto Retrato Brasília, a gente desenvolveu o Dingbat Brasília, que... Deixa eu pegar uma água, enquanto vocês tentam reconhecer
alguns dos elementos. Quem fez a rota do design ontem vai reconhecer algumas coisas. Essa é a pizza Dom Bosco, que a gente não comeu, mas que foi bastante elogiada. Ao lado da Ermida Dom Bosco. Opa, fica. E aí, no caso, a gente estava apresentando pictogramas da iconografia afetiva da cidade, de coisas que não são exatamente pontos turísticos. Então você não tem a catedral, você tem o anjo da catedral, você tem o chifrudo. Ah, esse é o chifrudo que eu mencionei ontem, né, que o Sérgio mencionou ontem, né, o Solários. O Museu dos Povos Indígenas, que a gente passou ontem, enfim. Então, foi uma coisa que a gente usou aqui para Brasília. Uma outra solução interessante, já que estamos falando de cidades, foi o que o Bureau de Turismo de Paris fez para a sua identidade. Tá? Isso foi em 2016, e eu tenho a cola aqui dizendo qual foi a agência, porque... Hã? Grafrain, merci Claudia. Em 2016, em 2018, Paris bateu todos os recordes de turismo, foram 89 milhões de visitantes em 2018, e eles tinham uma encrenca, né? Porque como é que você representa um ícone que está, obviamente, super popularizado, e você tenta transformar isso em associar com a ideia de informação, você se sai com essa solução elegante, né? Porque Paris é a epítome da elegância, é flexível, né? E que dá uma indicação do I de informação, né? Da sua função. Pegando um outro place branding, também bastante conhecido do pessoal do design, a cidade de Melbourne, que em 2009 implementou essa identidade com múltiplas aplicações, com múltiplas cores, e foi sentindo um crescimento do seu aumento de visitantes, do seu produto de visitantes, né? Quer dizer, na questão do pernoite, isso foi uma coisa que eu aprendi com o turismo, né? Que o objetivo do turismo é o pernoite, não é o bate-volta. Né? Pernoite é bom, porque pernoite você gasta hotel, você gasta jantar, você gasta café da manhã, você gasta uma coisa. Então vamos inventar mais um assunto de turismo nessa cidade para que a pessoa fique mais um dia, né? Então é por aí. E é claro que não é porque ganhou uma marca que a cidade, né, bombou. Mas a marca, primeiro, ela sinaliza que está acontecendo alguma mudança, né, que está entrando algum tipo de sistema melhor. E ela chama atenção. Né? Você jogar de novo, olha, Nova York é legal, Estátua da Liberdade. Não é isso, mas uma marca nova, né? Esse aspecto promocional funciona. Aqui no Brasil, eu trouxe dois exemplos porque eu conheço, porque eu fui parte do júri técnico desses dois concursos, né, que depois foram a julgamento público. Um de Porto Alegre, que se baseia na questão do pôr do sol, isso foi em 2017, e a própria marca de Brasília, que foi uma iniciativa da FIA Comércio. Tá? Logo depois eu saí do Brasil, fui morar na Holanda, e não sei como é que ficou essa aplicação. Mas ontem foi apresentado o manual da marca, né, Brasília, Cidade do Design, que eu achei espetacular, porque ela foge das referências arquitetônicas da cidade, e ela vai para uma referência de design, né, da sinalização do Danilo Barbosa, da direção de, olha, é aqui, tem o X da questão, tem o quadradinho, tá? Então, e ela é reduzida, iconográfica, né, um ícone, é sensacional. E expandindo para todos os lados. E essa coisa também de você se afastar, né, do físico, do geográfico, do natural, é uma coisa que aconteceu com a marca dos 450 anos do Rio de Janeiro, que eu também fiz parte
do júri. Esse aí sim foi um júri não técnico, mas foi um júri geral, né? Depois não foi colocado em votos populares, mas que você se afasta do Cristo Redentor, você se afasta do Pão de Açúcar, de todos os elementos geográficos. Não era uma marca de uma cidade, era uma marca dos 450 anos do Rio, em que você pega a questão da alegria. Você está, na verdade, convidando a população, e era uma marca que você podia usar livremente, você podia fazer a sua própria camiseta e vender, né? Não era uma marca registrada, um pouco que a gente fez com o Dingbat Brasília. Aliás, o Dingbat Brasília vocês todos podem baixar e utilizar os pictogramas para produzir o que vocês quiserem e vender, enfim, a ideia era isso, estimular o comércio. E essa marca, esse evento aconteceu em 2015, que foi no intervalo entre a Copa de 2014, ninguém lembra, né? Ótimo. Né? E as Olimpíadas de 2016, e queria continuar essa coisa. Então, isso foi... Aí, de novo, vou ter que ir para minha cola, porque são dados. Dados. Pararam. 3 bilhões para a cidade ao longo de 2015, tá? Que rendeu, foi movimentação econômica da cidade, você ter um evento que dura um ano inteiro. E vocês todos têm idade para, né, 10 anos atrás, 2015, vocês se lembram de alguma coisa que aconteceu na Rio 2015? Algum show, algum espetáculo? Não lembra, a gente guarda a marca, né? Então ela começa a entrar na nossa memória afetiva e na nossa, enfim, iconografia nacional. Tá? Pulando para Paris, a gente tem a marca... Para país, desculpa. A gente tem o Brand Peru de 2011, que é baseado nas linhas de Nazca, né, um pouco na arqueologia de lá, que foi, aí de novo, uma iniciativa do Ministério do Comércio Exterior e do Ministério do Turismo para vender produtos peruanos no exterior e também trazer para o turismo. Então era um mix disso. E ela funciona brilhantemente porque na esquina da minha casa, lá em Toronto, tem um restaurante peruano e a gente vê que mete um neon ali, né? E na Haia, onde eu morei antes de morar em Toronto, é um restaurante peruano também que a gente ia. Você dentro tem... Eu não achei foto, mas enfim... Né? É uma marca que está presente e nos próprios produtos que são vendidos no exterior. Tá? O Peru ele tem que correr muito atrás do prejuízo, porque ele é o terceiro país mais visitado da América do Sul. Argentina e Brasil são os 2 primeiros. E nesse sentido a gente está bem na fita. A gente tem boas... A gente tem um escorregão ali em 2018, né? E o escorregão da marca não foi exatamente o pior dos escorregões, mas enfim, né? Mas depois, de novo, tanto lá quanto aqui, a gente melhorou. Pois é. E comparando com outros países, vamos combinar que Peru, Argentina e Brasil tá muito bem na fita, né? Aqui é um pouquinho show de horror, incluindo o Canadá. Que horror. Tá, então vamos lá. Visitantes em 2024. Eu peguei essas cidades que eu mencionei. Peguei Nova York, Paris, Melbourne. Botei a minha Toronto, onde eu estou morando há 3 anos e meio, com 9 milhões de pernoites, e o Porto de 5 milhões. Isso são visitantes, incluindo visitantes nacionais, tá? Domésticos. Obrigado. Turistas internacionais... Esses eram os dados que a gente tinha de 2024, porque a gente ia fazer essa apresentação em novembro do ano passado. Mas aí aproveitou que o Brasil deu um pulo, né, muito bom, cresceu quase 40% no turismo, 37% no turismo nacional, o Rio 43%, né, e agora a gente começa...
Avancei? Avancei. Tá. Não, peraí, volta. Já pode ir. E agora falando de Toronto e de Brasília, que são duas cidades muito diferentes, mas que têm características semelhantes. Tá? São cidades com quase 3 milhões e um pouco mais de 3 milhões de habitantes. A população dos dois países é ridícula, né? A gente tem 5 vezes mais pessoas do que eles, mas dentro da província de Ontário, né, que é o estado, colocamos assim, Toronto responde por 50% do PIB, enquanto que Brasília, 40% do Distrito Federal. E, além disso, em 2017, quando Brasília estava se tornando uma cidade criativa do design, Toronto estava se tornando uma cidade criativa de artes midiáticas, assim como Campina Grande, né, do nosso Marcelo, e era a 4ª cidade, né, quer dizer, na verdade foi a 2ª, 3ª cidade. Você tem a cidade de literatura. London é uma cidade na província de Ontário, Quebec City e Montreal. São 3 das principais cidades e uma cidade que culturalmente é muito interessante. E aí, como a gente já está falando muito de design, eu pensei em apresentar um pouco do ecossistema que ali está com um S só, boa, como de Toronto como cidade criativa de media arts. Posso falar media arts ou artes midiáticas? O que é mais simpático, Marcelo? Artes midiáticas, né? Muito melhor. Baseada, digamos assim, em um tripé de 3 pernas, né? Que a gente tem formação, mercado, promoção e uma 4ª perna ali que apoia esse tripé, que é o de políticas públicas. Tá? E eu deixei isso aqui. E vamos lá. Instituições e infraestrutura. Toronto é uma cidade de artes midiáticas conhecida desde os anos 50, desde 1950, quando Marshall McLuhan criou na Universidade de Toronto, né, o estudo para mídia, né, prevendo, quer dizer, pioneiro dentro dos estudos de televisão, de cinema. Isso é uma coisa que continua muito forte na cidade. No finalzinho do ano passado, eu fui numa palestra no OCAD. O OCAD é o Ontario College of Art and Design, que é a universidade mais antiga do Canadá de artes. É uma palestra do neto dele, do Andrew McLuhan, que é o diretor do instituto do pai dele. Quer dizer, então ainda é uma coisa que continua muito forte em cidade. E além, né, do mestrado e do doutorado em cinema, que você tem o mestrado na Toronto Metropolitan University, o doutorado na York University, se não me engano, você tem outras universidades que dão uma imensidão de cursos de pós-graduação em animação, em motion graphics, em efeitos visuais, em arte. E isso, inclusive, é um grande atrativo de mão de obra para o Canadá e de imigração. Tá? Eu tenho 2 casais de amigos que foram para lá estudar. Uma foi estudar produção de televisão e a outra foi estudar animação para games, né? Rapaz, esqueci o nome da coisa. Enfim, porque você faz um curso de 1 ano, de 2 anos, e depois você ganha um visto de 1 ano ou 2 anos para trabalhar, para ficar morando lá, enquanto você procura trabalho e tal. Então você tem essa formação e esses caras vão trabalhar na indústria, tá? No mercado. Todos os filmes que vocês veem, todas as séries que vocês veem na Netflix, na Prime, na Fox, enfim, né, Netflix, Disney, né, são filmados em Toronto, são filmados na província de Ontário, boa parte em Toronto, alguma coisa em Hamilton, que é uma cidade a 50 minutos, e a gente tem, quer dizer, esses são os números de empregos que a gente tem locais, tá?
as artes midiáticas no Canadá, em Ontário, tá? No estado, digamos, na província, no ano retrasado, né? 34 mil empregos. Tá? E quem é de Toronto, quer dizer, meio vê isso cada vez que acontece. Né? Alguém aqui assiste The Boys? Alguém aqui assistiu The Boys? Muito bem, vocês dois são pessoas elegantes. Né? A sede do The Seven, que é o grupo de super-heróis, ele é o Royal Hall, né? O Royal Albert Hall, o Royal... Eu tenho uma cola aqui, mas eu não vou olhar. Que é uma sala de espetáculos no meio de Toronto, que é onde tudo é, né, filmado. E aí, no finalzinho do ano passado, você via Arnold Schwarzenegger andando de bicicleta para cima e para baixo, porque eles ficam 3 meses. Ele tem uma série na Netflix. O Reacher, que é da Prime, também toda hora você está vendo, né, pelas ruas e tudo mais. E tem uma série agora do Patrick Dempsey, que é o The Killer. Né? Então, isso funciona. A outra perna é eventos de visibilidade internacional. Tá? O TIFF, que ano passado fez 50 anos, é o Toronto International Film Festival e é um dos mais importantes festivais de cinema do mundo. E ele reúne, ele junta essa coisa de popularidade do Oscar, né, de Hollywood, com a crítica de cinema, com a seriedade que, digamos, você tem no cinema europeu num evento como Cannes. Tá? Então, vem esses caras todos para cá e ele atrai, em setembro, durante 11 dias, de 200 a 500 mil visitantes para a cidade. Tá? São os dados de turismo de lá. Desses 11 dias, tem uns que são bate e volta, mas, dependendo da programação, é extensa. E ele leva, né, Toronto para o mundo também, porque quando você é exibido, entra para a seleção de Toronto, você tem lá exibido no TIFF, premiado no TIFF, isso leva a isso, e os nossos brasileiros sabem disso. Né? Tanto que o Walter e os três, todos foram para lá, né? O Walter Carvalho, ele vai a Toronto desde o Diários da Motocicleta, ele é super bem recebido, ele já fez workshop e ano passado eles fizeram uma estreia lá com esse terno sensacional, provavelmente de Fortaleza, não duvido, tá? E o TIFF não é só um festival, ele tem uma sede, que é o TIFF Bell Lightbox. Bell é uma companhia telefônica, que é um prédio que foi construído para abrigar cinema, para abrigar um arquivo, para abrigar pesquisa, uma lojinha, tá? E ele funciona durante o ano todo. Tá? E ele serve como base importante para outros festivais, para um circuito de festivais que antecedem e vêm depois, que é o Festival Internacional de Animação, que acontece em abril. Em maio você tem o Festival de filmes jovens, de cineastas de 12 a 19 anos. Você tem em maio o Festival LGBT, QIA+. Alguém tem que me ajudar. Com quem a gente estava conversando isso hoje de manhã, no café da manhã? Né? A gente estava assim, E no Canadá ainda tem o 2S, que é o Two Spirits, porque você pode ter 2 espíritos dentro de você e eles serem de gêneros diferentes. Então, Toronto é uma cidade LGBTQ friendly total, não é como acontece na maior parte dos lugares em que junho, né, que é o mês do Pride, você fala assim, agora vamos fazer uma mesa redonda, né, de literatura, LGBTQ, de coisa. Não, lá é o ano todo. Da mesma forma como no mês das mulheres, mês das mulheres, então vamos fazer mulheres na literatura, mulheres no design, uma mesa. Não, lá é o ano todo. E eles têm um festival e um programa junto com o National Film Board do Canadá, que é para incentivar cineastas indígenas,
tá? Há toda uma grande reparação histórica feita no Canadá, nesse sentido. Em novembro você também tem o Festival de Cinema Jovem, tá? Aqui é para cinema de estudante mesmo. E tudo isso culmina, né, no TIFF em setembro. E o National Film Board do Canadá, ele é uma agência governamental que existe desde 1939, eu acho, isso, desde 1939. Esse seria o equivalente à nossa Ancine, né, ou Embrafilme, enfim. Ele produz os filmes, tanto que você vai pegar filmes da década de 40 e 50, você tem National Film Board do Canadá, ele é um dos principais motores da animação internacional, inclusive no Brasil. A gente vê que a gente teve um embrião muito forte nos anos 80, quando animadores do Brasil foram com uma bolsa para o National Film Board do Canadá, Marcos Magalhães, enfim, todo o pessoal que criou o Animamundi tem uma ligação com o National Film Board do Canadá. E já adentrando mais ainda em políticas públicas, a gente tem o Canadian Council for the Arts, né, o Conselho Canadense, que no ano de 2023-2024 deu 307 milhões de dólares para todos esses tipos de arte. E a parte, digamos, de artes midiáticas, ela abocanha mais ou menos 10% disso, né? Ela abocanha 31 milhões de dólares do Ministério da Cultura deles. Legal, né? Dentro das políticas públicas, como é que você gera aqueles 38 mil empregos anuais e tudo mais? Você tem a esfera federal, a esfera provincial, estadual e a municipal, e elas são cumulativas, tá? Você pode pedir até, juntando as duas, 51% vou usar um termo em português, cashback, tá? Do salário que você paga para artistas canadenses, tá? Se eles são equipe técnica, atores, enfim, você gera esse emprego, você tem um desconto de 50% desse salário. Isso que leva esses empregos para lá. As pessoas ganham o valor total, mas o governo devolve para isso. Fora o reembolso de mais de 20% para o aluguel de tudo, de equipamento, de carros. Se você faz a sua pós-produção, efeitos especiais, animação, mete ainda mais 18%. Então, quando a gente vê no final, na tela final, essas coisinhas, tá? O estado da Geórgia, que é uma laranja, esse grava muito, que eles falam assim, tem que ficar 5 segundos. Tem que ter 5 segundos, aí você tem todo esse tipo de abatimento. Tá? Então, isso são políticas públicas de, digamos assim, subsídio para criar essa quantidade toda de emprego, mas que funciona porque você tem gente formada, capacitada para trabalhar lá, e você tem isso escoando e trazendo gente para a cidade. Vide turismo, vide esses festivais. E aí, eu resolvi fazer e essa é a parte, como é que momentos de reflexão, né? Porque o Marcos tinha falado no início que era um ponto de incômodo, né? Então, o nosso papel é fazer ponto de incômodo, ou então, como é que acupuntura, né? Dar alfinetada em lugares que precisam fazer. Eu falei, bom, vamos lá, como é que a gente imagina se a gente aplicasse isso para o nosso ecossistema de design, tá? Instituições, infraestrutura. A gente tem infraestrutura? Tem. A gente tem, Brasília tem uma tradição de exposições de design no Museu Nacional, na Caixa Cultural, no CCBB, né? A gente tem essa tradição. A gente agora tem o Centro Cultural Design Brasília, né, aos pés da Torre Flor do Cerrado.
E aí eu cheguei em Toronto, eu cheguei em Brasília na sexta-feira e falei, vamos lá, o que tem de exposição de design? Não tinha. Não tinha nenhuma exposição de design acontecendo em Brasília. Brasília, que é a cidade criativa do design. Que a Unesco falou, não, aí tem design. Legal, vamos ver? Vamos. Não tem uma exposição. E aí, Fortaleza faz uma média de 4 mostras de design por ano. Né? Não é isso? É isso, né? Pois é, maravilhoso. Né? Por que a gente não tem uma exposição de design? Sempre aqui. Por que a gente tem que... Se você chega em Nova York, você fala, vamos lá, o que tem de exposição de design? Nova York não é uma cidade de design. Você chega em Nova York e fala, tem um museu do pôster. Eu vou no MoMA. Por quê? Porque no MoMA tem a sinalização do Danilo Barbosa, de Brasília. E a gente não tem a sinalização do Danilo Barbosa em Brasília. Por que a gente não tem uns painéis aqui, fixos, falando do Rogério Duarte, que foi professor da UNB e que é o responsável pelos cartazes? Ibaiano. Censura. Né? Ibaiano, entendeu? E que as capas de disco, né, da Tropicália, por que a gente não tem uma exposição das capas de disco das bandas de rock de Brasília fixo? Eu não estou falando ter o original, a foto do Nick Almur com a... Não, eu estou falando das capas. Hã? Por que a gente não tem um museu... produtos brasileiros no MoMA de Nova York, mas não temos museu de design? A gente tem umas coisas muito interessantes aqui em Brasília, e eu fiquei encantado com a apresentação de Curitiba. Como é o nome da coisa de brindes turístico? Sou Souvenir Curitiba. Brasília tem altas coisas. A gente tem o BSB Memo, a gente tem o Verdurão, faz umas camisetas, a gente tem o Dane-se. Hã? Pois é, a gente tem coisas, mas onde é que eu vou encontrar isso aqui? Eu vou encontrar isso no espaço que eu vou procurar design, né? No museu de design, na exposição de design. Então, pois é, na Fundação Atos. Né? Então, por que a gente chega e não tem uma ocupação contínua dos espaços públicos para ter exposições de design? E aí eu estou falando sempre do viés do turismo, para trazer alguém para vir para cá. Entendeu? Instituições. Estamos numa grande instituição. A UNB tem... Eu sou mestrado, né, mestre pela UNB, e a gente tem um mestrado, a gente tem um doutorado, e a gente tem vários PPGs correlatos ao design, mas a gente não tem esses cursos profissionalizantes que a gente vê em Toronto, que capacitam melhor a... Cadê? Onde está aqui? Os nossos profissionais, né? Ontem a Alessandra fez uma apresentação da importância, da relevância da ADG no cenário nacional, né? A gente... desculpa, da DGRAF. Opa, falha. Da DGRAF no cenário... Não, porque eu ia falar da Bienal, que foi realizada pela DGRAF, pela DG aqui em 2017, com o design gráfico da nossa Cláudia Almur, e que tem uma relevância, e que como é que eu melhoro esses profissionais que já são sensacionais, e eu falo isso de coração, não estou rasgando cedo, não é porque o Wagner está aqui, mas como é que a gente melhora esses profissionais para que eles abracem mais o mercado do que eles já abraçam, né? Onde estamos aqui? Políticas públicas. Aí eu acho que é uma das grandes discussões, e foi ótimo ter tido a palestra do Ministério da Cultura antes, vai ser ótimo ter essas mesas redondas que a gente vai ter, desculpa, eu estava falando fora daqui, que a gente vai ter à tarde, tá? E a minha opinião, conversando um pouquinho com a Bia, um pouquinho... Política pública é uma coisa complicada porque a gente tem um monte de Brasis. Então a gente tem um monte de territórios, a gente tem um monte de necessidades. Tá? Então eu acho que essas coisas precisam ser discutidas, e quando eu vejo
que existe, não é apenas você ajudar, você dar uma esmola, você dar um gasto a fundo perdido. Não. A experiência que eu tenho visto no Canadá, em Toronto, é que isso faz a roda girar para todo mundo, inclusive para o turismo. Né? Então isso eu acho que é a grande discussão. E como é que a gente faz um TIFF aqui, tá? Um evento de visibilidade internacional, né? E que a gente viu outras coisas, a gente já tinha conversado sobre isso daquela primeira vez que a gente conversou, Franklin, né? A gente vai ter o prêmio Ceará tem Design, Curitiba tem o Design for a Better World Award, do qual eu sou membro do Conselho Consultivo. Por que a gente não tem o nosso prêmio de design do Centro-Oeste? Né? É uma coisa. Para quê? Para a gente ter aquela premiação que Curitiba já bota na agenda, novembro, todo mundo já começa a se mobilizar para ir para lá. Né? E, deixa eu ver, eu não me lembro qual era a próxima imagem. Sim. Até porque a gente tem eventos, a gente tem eventos de design aqui em Brasília, né? Alguns com visibilidade internacional. Em 2012, a Daniela Garrossini e o Rogério Câmara organizaram o FLAC, né, que trouxe 45 mil visitantes aqui para a UNB, de 30 países. Foi quando a gente primeiro trouxe a Bienal de Tipografia Latino-Americana para cá, e a gente organizou um seminário aqui na UNB com tipógrafos da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, do Chile. Né? A gente, em 2017, fez a Bienal da DEGRAF e da ADG, e que na Caixa Cultural tinha mostras nacionais, eram 4 mostras que estavam acontecendo lá, e a gente teve 22 mil visitantes, do qual, pelas minhas anotações que eu fui consultar, quase 1.000 eram de fora de Brasília, porque a gente criou um grande evento no início, no primeiro fim de semana, que tinha abertura, tinha premiação, tinha o dia tipo Brasília. Então, quer dizer, a gente trouxe pessoas para ficarem 3, 4 noites, de sexta até segunda, alguns, por conta disso. E a gente criou um outro evento no meio desse mês que aconteceu, então trouxe mais algumas pessoas, enfim. E aí tem a Design a Brasília. Eu falo desses 3 porque foram 3 que eu participei, né, com a Bienal de Tipografia Latino-Americana, esse aqui que eu era curador da Bienal, e esse aqui eu participei da primeira edição fazendo uma apresentação sobre alguma coisa, que eu não me lembro. Ano passado, ela triplicou o número de visitantes do Brazilian Design Week, e eram basicamente programação local, né, eram expositores locais, era a ideia de vamos promover o nosso design produzido aqui no quadradinho e tal, não sei o quê. E aí teve conversas em 4 embaixadas, o que eu acho ótimo. E aí eu vi a Cris Malheiros falando, né, no lançamento desse ano, lá que vai ser no Museu Nacional do Museu dos Povos Indígenas, né, que vão fazer coisas, vamos ampliar internacionalmente. E o que a gente vê, qual era a exposição, eu sei que 40 segundos, vai dar para fechar fácil. Qual era, você entendeu? Se eu não fosse a Bia me interrompendo o tempo todo. Qual era a exposição de escultura que reabriu o Teatro Nacional agora? Do Sérgio Camargo, obrigado. Eu perguntei para 4 pessoas, pô, que legal, e ela terminou na sexta-feira, eu cheguei na sexta-feira, não deu para vir, e tal, falei, pô, Sérgio Camargo, quem aqui foi na exposição do Sérgio Camargo? 1, 2, 3, 4, tá? Turismo local, o cara não vai, o cara não faz o turismo cidadão, né? O cara não frequenta. Se você quer trazer visitantes, você tem que trazer gente de fora. E o cara não vai aqui para ver, o cara vai vir para um evento de design se a gente tiver um evento de visibilidade internacional, com exposições internacionais, com exposições nacionais, e aqui a gente tem o cerne
das cidades criativas. Tem 3 cidades criativas de design que dá para você fazer essa brincadeira de fazer uma exposição. A gente cria, cada um cria uma exposição, dura 3 meses, manda para o outro lugar. Quer dizer, não estamos falando de Brasília e Goiânia, não estamos falando lá de cima de Fortaleza e lá de baixo de Curitiba. E aí você vai atrair, tendo como mote grandes exposições, grandes palestrantes, grandes workshops, um público, porque eu fico encantado que a gente está sensibilizando 47 mil visitantes daqui, mas eu não acho que nenhum deles seja de fora da região. Tá? Não acho que nenhum deles tenha estimulado o turismo. E o nosso articulador de Brasília como cidade criativa do design foi a Secretaria do Turismo. Ou seja, a intenção a gente vê que é que isso entre nesse ecossistema beneficiando o turismo. 200 a 500 mil visitantes no TIFF. Número de visitantes incluindo domésticos, tá? De Londres, Nova York, dos festivais de design que a gente tem. Tá? A gente não tem exatamente um número de impacto, não consegui achar o número de impacto disso aqui no turismo, mas a gente vê que se a gente não está fazendo um evento grande desses, a gente está perdendo uma oportunidade muito importante, né, de ter isso. E aí eu vou falar rapidamente de dois outros festivais, um que eu conheço bem, esse sou eu, olha só que beleza, de turismo cultural qualificado, tá? O Festival de Angoulême. Angoulême é uma pequena cidade perto de Bordeaux, na França, 2 horas de trem de Paris, que é a capital dos quadrinhos há 50 anos. Tá? Ela é desde 1974. E ela é a cidade criativa de literatura da Unesco. Tá? E eu fui, nos 5 anos que eu morei na Holanda, eu fui todos os anos cobrindo o festival para um site chamado Eurocomics e para o blog Raio Laser, que é daqui de Brasília. Tá? Ele acontece no final de janeiro, são 4 dias de janeiro, aquele clima maneiro, aquele inverno chocante. Tá? É uma cidade de 40 mil habitantes que quadriplica, tá, para 200 mil. Tá? Os 16 hotéis ficam totalmente lotados, você não consegue, você termina o festival, você fala, cara, adorei, vou no hotel já reservar para o ano que vem, porque você já tem a data, tá no calendário. Você vai no hotel, eles falam, não, a gente já está lotado, a gente já está todo reservado, porque a indústria toda de quadrinhos e editorial francesa e belga e de outros países já reserva, já fecha, eu quero fechar esses 2 andares para os meus autores. Aí as editoras, que têm muitos autores, eles alugam as casas dos moradores para hospedar 5, 6 autores na mesma casa. Entendeu? Então, vai além do que você consegue quantificar. 800 jornalistas, eu era um deles, promovendo no Brasil. Eu comecei a fazer isso em 2020, em 21 você já tinha 2 brasileiros, você já tinha mais editoras brasileiras. Hoje as editoras brasileiras de quadrinhos são convidadas a participar da rodada de negócio, porque é um baita evento disso. Tá? Annecy, na França, tem um festival de animação desde 1960. Tá? Ele praticamente dobra a população da cidade, 6 dias em junho, verãozão maneiro. Tá? E eles têm uns dados muito mais fechadinhos no relatório deles, de 2025, de número de estadia, de custo que você usa, outros gastos, etc. E tal, o gasto médio por pessoa. Mas, resumindo, você tem num evento de 4 dias um impacto turístico de 10 a 15 milhões de euros, tá? Num, e no outro de 30 a 40 milhões de euros. Uma média de 4 a 5 milhões de euros por dia de turismo local. Nós estamos falando do business que foi feito, de livros vendidos, de filmes licenciados, de workshop.
do turismo local. Tá? Então, de novo, a gente perde isso. Resumindo, né, e fechando aqui do meu tempo estourado com uma foto do Nick, a gente precisa de constância e continuidade, tá, no nosso calendário. A gente precisa ter um evento internacional fixo no calendário da cidade. Eu falo de Brasília, mas Fortaleza e Curitiba, minhas cidades agora do coração. E a gente precisa ter uma programação contínua de exposições de design, tá? Porque investimento em design em cidades criativas do design não é gasto com cultura. Tá? A CDF, Secretaria de Turismo, isso é injeção de demanda em serviços. Vai fomentar a nossa produção, a nossa capacitação, a ocupação hoteleira, movimenta transporte, alimentação, comércio, e a gente tem esses encontros aqui que são nada mal, né? Obrigado.